existem pessoas que já nascem com um instinto assassino e outras que condicionam a sua vida inteira a se tornarem um. No caso de Aileen Wuornos, é difícil ter certeza. Entre demência e uma vida caótica, o certo é que ela passou a ser chamada de Dama da Morte por algum motivo. Qualquer que tenha sido este motivo ou os motivos, Aileen hoje é reconhecida em todo o mundo como uma assassina cruel. O que sabemos sobre sua vida é que a serial killer foi abusada sexualmente quando criança e expulsa de sua casa quando ainda era adolescente. Por ter se envolvido em incidentes anteriores com a lei, ela ganhava vida como trabalhadora sexual nas estradas da Flórida e em 1989 matou um homem que supostamente a havia abusado. Ela matou pelo menos outros 5 homens e acabou sendo pega, condenada e colocada no corredor da morte. Embora sua sanidade mental tenha sido questionada, Wuornos foi executada por injeção letal em 2002. O seu caso chamou uma atenção internacional para questões com relação entre gênero e violência e o tratamento legal de atos de autodefesa por mulheres. Mas, se um psicólogo fosse desafiado a inventar uma infância que previsivelmente produzisse um serial killer, a vida desta mulher seria com toda certeza retratada. Como boa parte dos psicopatas, Aileen Wuornos sofreu experiências traumáticas durante sua infância, além de ter convivido em um ambiente familiar pra lá de conturbado. Há muitas pessoas que acreditam que Aileen apenas matou clientes que lhe maltratavam ou que lhe ameaçavam de morte, o que no submundo da prostituição não é algo tão incomum. Independentemente das motivações, hoje vamos conhecer a história de Aileen Wuornos, a Dama da Morte. O que ela fez foi consequência dos abusos que sofreu durante a vida, ou ela era simplesmente uma assassina sanguinária? 29 de fevereiro de 1956. Este foi o dia que a pequena Aileen Carol Pittman escolheu para nascer, na pequena cidade de Rochester, no estado de Michigan, Estados Unidos. Sua mãe, Diane Pratt, tinha apenas 16 anos e já era mãe de um menino chamado Keith. Seu pai, Leo Dale Pittman, era um psicopata com histórico de violência. Ele era conhecido por brincar de amarrar 2 gatos pelo rabo e depois jogá-los em um varal para vê-los se debaterem. O pai de Aileen foi diagnosticado com esquizofrenia e ela nunca o conheceu, pois o homem foi preso e acusado de abuso sexual de crianças e em 1969 se enforcou na cadeia. A mãe de Aileen então teve que criar os 2 filhos pequenos sozinha e para um adolescente isso era demais para ela. Incapaz de se sustentar, quando Keith tinha 5 anos e Aileen 4, ela os abandonou, entregando-o aos seus pais, Laurie e Britta Wuornos, para cuidarem das crianças. E este era apenas o começo de uma vida sem amor. Os avós deixaram as crianças crescerem acreditando que eles eram seus pais verdadeiros e os submetiam a muitas agressões cruéis. Desde tenra idade, os irmãos Wuornos eram espancados e um cinto de couro sempre ficava em cima da mesa para ser usado contra eles. Algumas vezes, as crianças tinham que dormir de bruços na cama por causa das várias chicotadas que deixavam marcas profundas na pele. Ele e seu irmão se tornaram inseparáveis, mas essa proximidade excessiva fez com que, por volta dos 10 anos, eles começassem a se relacionar sexualmente. No início da adolescência, ele começa a oferecer o seu corpo aos garotos da vizinhança em troca de dinheiro e cigarro. Em 1962, Aileen ficou permanentemente marcada quando ela e seu irmão Keith começaram a fazer fogueiras com fluido de isqueiro, vindo a sofrer um acidente. Embora ela se recuperasse, as cicatrizes permaneceram visíveis em seu rosto por toda a vida. O abuso físico foi traumático para os irmãos Wuornos, e quando Aileen tinha apenas 11 anos, seu avô começou a abusar sexualmente dela. Aos 12, ela descobriu que eles não eram realmente seus verdadeiros pais. No entanto, quanto mais ela se rebelava contra os avós, mais fortes eram os espancamentos. Aos 14 anos, ela ficou grávida e disse ter sido estuprada por um adulto, algo que nunca foi comprovado.
alguns especulam que a criança era do seu próprio irmão. Pois bem, assim que a criança nasce, o bebê é enviado para adoção e Aileen volta para a casa dos avós sem conhecer o filho. Aos 15 anos, ela passa a se prostituir e é constantemente presa por desordem e furto. Aileen também praticava sexo com os meninos em troca de dinheiro. Esse dinheiro que ela ganhou com a venda do seu próprio corpo em tenra idade foi usado para comprar álcool, drogas, cigarros e conquistar amigos. No mesmo ano em que o filho de Aileen foi adotado, a sua avó Brita morreu de insuficiência hepática. Brita começou a beber muito para lidar com os problemas domésticos, como a gravidez indesejada da sua neta e as constantes tentativas de fuga de Keith. Após a morte de sua avó, Aileen foi expulsa da casa e forçada a viver sozinha. Com apenas 15 anos, a única maneira que sabia para se sustentar era a prostituição. Depois de anos à deriva, ela se estabeleceu em Daytona Beach, Flórida. Lá, começou a participar da vida agitada da cidade e trabalhava como garçonete em meio período e gostava de ser chamada de Lee. Foi nessa época que ela recebeu a notícia de que seu irmão havia morrido de câncer na garganta aos 21 anos de idade. Sem mais ninguém em sua vida, ela mudou de um relacionamento fracassado para o outro, cometendo pequenos delitos ao longo do caminho. Ela também era viciada em um estilo de vida autodestrutivo, se envolvendo com bebidas e drogas e foi presa por disparar uma arma de fogo dentro de um veículo em movimento no centro da cidade. Após cumprir 1 ano de prisão, ela foi liberada e conhece o seu futuro marido. Desesperada por uma vida de segurança e carinho que nunca havia tido, Aileen casou-se com o rico senhor Lewis Gratz, de 70 anos de idade, que era presidente de um yacht club. Em 1976, o casamento foi anunciado nas páginas da alta sociedade do jornal local. No entanto, não demorou muito para que os demônios de Wuornos viessem à superfície. Ela abusou fisicamente do marido, espancando-o com sua bengala sempre que ele se recusava a lhe dar dinheiro. Ela também frequentava os bares locais mais do que o habitual e se encontrava em muitas brigas de bares. O casamento durou apenas 9 semanas. 2 anos depois, Wuornos se separou de outro namorado e ficou tão angustiada que tentou se suicidar, atirando na própria barriga. 3 anos depois, em 1981, bêbada e usando apenas um biquíni, ela é presa ao tentar assaltar um mercado local. Após 2 anos na prisão e outros 3 anos mudando de cidade em cidade pedindo carona, em 1986, Aileen Wuornos conhece Tyria Moore, uma motoqueira de 24 anos, em um bar gay. As duas entram em um relacionamento lésbico e começam a viajar pelos Estados Unidos. Wuornos se prostitui para bancar o casal, mas quando as marcas da sua vida dura começam a estragar a sua aparência, os clientes e o dinheiro vão desaparecendo aos poucos. O casal nunca se estabeleceu em um local fixo. Ao longo dos anos, elas se mudavam de casa em casa, ficando muito pouco tempo por onde passavam, morando em todos os tipos de lugares, desde trailers, quartos de motel e até mesmo no meio da floresta. Wuornos ainda continuava se prostituindo nas rodovias locais e ganhava apenas alguns dólares por semana, embora Tyria fosse contra. Wuornos chamava sua companheira de esposa e, apesar de tudo, ela estava feliz com sua parceira. Wuornos finalmente encontrou o carinho que ansiava por toda a vida, mas o relacionamento estava condenado. Em entrevistas posteriores, Tyria disse que sua esposa tinha sérios problemas em controlar a sua raiva e o seu humor era inconstante. Em diversas ocasiões, quando íamos a um supermercado e alguém a olhava errado, ela simplesmente voava para cima da pessoa e gritava: "Por que você está olhando para mim?" Era muito embaraçoso às vezes. Esse comportamento agressivo logo colocaria Aileen Wuornos no corredor da morte. No final de 1989, ela saiu com Richard Mallory, um de seus clientes de 51 anos. Segundo ela, o programa teria saído do controle e o homem a levou para um local isolado, onde a espancou, estuprou e a ameaçou de morte. Supostamente em legítima defesa, ela o baleou 3 vezes com seu revólver calibre 22, enrolou seu corpo em um tapete e o abandonou em uma clareira isolada. O carro do homem foi encontrado em Ormond Beach e o corpo de Richard só foi achado 12 dias depois, em um estado avançado de decomposição. Wuornos teria contado sobre o assassinato para Tyria, que teria se recusado a ouvir mais detalhes sobre o crime. Mais tarde,
Foi descoberto que Richard Mallory tinha um registro criminal por estupro. No entanto, isso não foi mencionado durante o julgamento de Aileen Wuornos. Matar Mallory foi apenas o começo da série de assassinatos de Aileen na Flórida. Em junho de 1990, o corpo de David Spears, de 43 anos, que foi baleado 6 vezes, foi encontrado, e uma semana depois, o corpo de Charles Cascadon, de 40 anos, também foi encontrado. Ele foi baleado 9 vezes. No mês seguinte, um veículo pertencente a Peter Simmons, de 65 anos, foi descoberto com uma sangrenta marca de mão, que seria de Aileen Wuornos. A marca estava na maçaneta do interior da porta do carro. O corpo dele nunca foi encontrado. Mais tarde, naquele mês, o corpo de Troy Burris, de 50 anos, foi encontrado. Ele havia sido baleado 2 vezes. Em setembro daquele mesmo ano, Charles Dick Humphreys, de 56 anos, foi encontrado morto. Ele foi baleado 6 vezes. Dick era ex-chefe de polícia e ex-investigador estadual de abuso infantil. Então, em novembro, o corpo de Walter Geno Antônio, de 62 anos, foi encontrado baleado 4 vezes. A polícia sabia que havia um assassino a sangue frio à solta e a caçada havia começado. O modus operandi dela era simples. Aileen sempre escolhia locais muito específicos, raramente visitados e próximos a florestas. Ela atraía suas vítimas fingindo que seu carro estava quebrado e oferecendo sexo grátis pela ajuda. Em geral, os homens caíam em seus encantos. Ela entrava no carro e a primeira providência era garantir que o homem tinha alguma quantidade em dinheiro. Ela então atirava neles em seguida. Escondia os seus corpos na floresta e saía com o carro da vítima, que em seguida era abandonado para evitar qualquer suspeita. As primeiras mortes pareciam não ter nenhuma ligação para a polícia, mas após o assassinato de 7 homens em circunstâncias tão semelhantes, os investigadores começaram a acreditar e a defender na hipótese de um serial killer. Em 4 de julho de 1990, Aileen e Tyria sofrem um acidente de carro enquanto dirigiam um veículo roubado pertencente a uma de suas vítimas. Embora tenham fugido do local, testemunhas forneceram à polícia seus nomes e detalhes. A polícia também descobriu que as impressões digitais encontradas nas cenas dos crimes eram de Wuornos, pois correspondiam com as impressões registradas em suas prisões anteriores. A polícia agora tinha um suspeito e precisavam encontrá-la, assim como a sua cúmplice, Tyria Moore. Mas, como as mulheres viviam se mudando de cidade em cidade, não foram encontradas facilmente. Porém, tudo mudou no dia 9 de janeiro de 1991. Wuornos foi presa pela polícia local em um bar de motoqueiros no condado de Volusia, nos Estados Unidos. A prisão é tensa. Ela briga com a polícia e chega a ferir os agentes com sua fúria incrivelmente violenta. Tyria, no meio da confusão, consegue fugir, mas é presa no dia seguinte em outra cidade. Em troca de imunidade, a polícia convence Tyria a ajudá-los a conseguir a confissão de Wuornos. E em 16 de janeiro de 1991, Tyria faz uma série de ligações telefônicas para Wuornos. Nessas ligações, Tyria agiu como uma tempestade, fingindo estar com medo de que a polícia colocasse toda a culpa pelos assassinatos nela, e implorou a Wuornos para contar toda a história para ela novamente, passo a passo. Depois de 4 dias de telefonemas repetidos, Wuornos confessou vários assassinatos, mas alegou legítima defesa e inocentou Tyria de qualquer envolvimento em seus atos. As autoridades agora tinham o que precisavam: uma confissão. A Aileen Wuornos teria dito: "Eles se tornaram agressivos e eu decidi me defender. Eu não deixaria que eles me espancassem ou me matassem." O julgamento de Wuornos começou em 14 de janeiro de 1992, primeiro pelo assassinato de Richard Mallory, pelo qual ela é condenada em 27 de janeiro de 1992. Tyria participa do julgamento de sua ex-companheira como testemunha. Wuornos foi condenada à morte pela primeira vez em 31 de janeiro de 1992. Em 31 de março do mesmo ano, ela foi acusada e declarada culpada de 3 outros assassinatos, o de Charles Humphreys, Troy Burris e David Spears. Mas não parou por aí. Em junho de 92, ela se declarou culpada pelo assassinato de outro homem, Charles Cascadon. Aileen foi, portanto, condenada à pena de morte 5 vezes. E por último, ela também é condenada à pena de morte pelo assassinato de Walter Geno Antônio, em fevereiro de 1993. O assassinato de Peter Simmons não foi atribuído a ela. O corpo nunca foi encontrado e ela não confessou.
Em seus julgamentos, Wuornos expressava seus diagnósticos psicológicos com falas distintas. Certa vez, ela chegou a falar que, após morrer, voltaria do mundo dos mortos acompanhada por Jesus em sua nave-mãe. Wuornos ainda alegou que todos nós estávamos condenados à morte, porque o mundo iria acabar em 2009, quando um asteroide atingiria a Terra. Em 2001, ela decide abandonar todos os procedimentos de apelação e declara: "Eu matei esses homens. Os roubei quando estavam tão frios quanto o gelo, e eu faria isso de novo. Não há razão para me manter viva por qualquer motivo, porque eu vou matar novamente. Estou cansada de ouvir essa coisa de que ela é louca. Eu fui examinada tantas vezes. Não sou louca. Estou saudável e estou dizendo a verdade. Eu sou quem mais odeia a vida humana e vou matar de novo. Pode apostar." Após essa declaração, Wuornos se reuniu com 3 psicólogos durante um período de 15 minutos. Eles saem do encontro certos de que Wuornos está pronta para morrer. Ela disse que está cansada de viver tantos anos no corredor da morte. Em 9 de outubro de 2002, aos 46 anos, Aileen Wuornos foi executada com injeção letal na prisão estadual da Flórida. Mesmo nessa época, muita gente defendia a assassina, acreditando em sua versão baseada em legítima defesa. How you been doing? Hi. 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 Hi, everybody in the free world. Hope you're doing good. I'm telling the truth about my cases, and I have never done this before. When I ran into Richard Mallory, and you all have heard the story, what happened with him and everything else, and that was supposedly rape. Well, that is true. It was rape. Troy Barrett's, he was another one with the attitude problem. He claimed he only had $10 on him, and that he didn't have any other money on him. He just wanted to hand me $10 for sex. Do not give me a problem. You know, just either give me the money and be cool and everything will be all right, or be your aggressive, nasty self, and then gonna hit the fan. I'm not gonna go to prison for these creeps. So I was thinking in my mind, okay, eventually you're gonna catch me, but you're gonna catch me down the road. I'm gonna take a hell of a lot of men with me before I'm ever executed. I want you all out there to know that telling the truth was the hardest thing. Oh, now I'm gonna start crying. Because I'm really sorry. I'm really sorry for the families. I'm really sorry that your father or your brother or whoever he might have been for you, you know, in kinship, relationship, whatever. I'm really sorry that he got killed. I was messed up in the head, man, after the rapes. Do you miss her? Missed her a lot. I always miss her. And I'll always love her. And I'll be thinking about her the day I'm executed. I'll be thinking about her leaving. I loved her so bad. And the only reason I carried that darn gun is because I loved her so much. I wanted to make sure that I got home alive, in one piece. So I'd be another day breathing with her, you know? Yeah. But it didn't turn out that way. Got all screwed up. Sorry. I'm sorry. Tyra, I love you so much. I love you in the next life, and I hope to God I can be your guardian angel. I'll ask the Lord if I can be your guardian angel after I'm executed. And I love you to the max, forever, always. A história de Wuornos levanta questões sobre o lugar da loucura na cabeça do serial killer. É uma condição sine qua non? Você pode matar várias vezes sem sentir remorso enquanto está são? Talvez nunca saberemos. O certo é que só se pode dar o que se recebe. Depois de uma infância conturbada, uma vida à margem da sociedade, sexo, estupro, Wuornos decidiu devolver ao mundo o que ele havia lhe dado. A sua vida terminou como havia começado, na total indiferença. Esse caso louco que atormentou os Estados Unidos inspirou muitos diretores. Inclusive, em 2003, o filme Monster estreou nos cinemas com a atriz Charlize Theron quase irreconhecível no papel de Aileen Wuornos. Mas eu continuo a afirmar, independentemente de qualquer circunstâncias que você tenha sofrido na vida, nada
justifica a morte de uma pessoa inocente. Se é que realmente essas pessoas que Warner matou eram inocentes. Mas eu também não creio que ela sofria de algum surto psicótico. Como já falei em alguns vídeos, se escolhe sim ser e fazer o mal deliberadamente e em sã consciência. Warnos deixou um legado para muitos especialistas em ciências criminais. É um caso muito peculiar, que nos deixa muito em dúvida. Será que realmente esta mulher era tão azarada para que 7 clientes seus a tentassem matar e ela revidasse matando-os de volta? Ou ela simplesmente era um monstro assassino com sede de sangue? O que você acha? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos. E como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.